E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. É dia de aula de História do Brasil e vamos falar hoje sobre o comércio triangular, porque a gente precisa falar para desvendar alguns mitos, aí algumas coisas, algumas questões que o pessoal trata de forma bem rasa no comércio triangular. Então a gente vai tentar dar uma aprofundadinha maior aqui, mas sempre daquela maneira prática. Se você está chegando agora no canal, não conhece o canal, já se inscreve e curte esse vídeo no final se você gostar do vídeo aqui, se você gostar do conteúdo. Lembrando que todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós temos conteúdo específico para vestibulares de humanas aí. Então nós temos a História do Brasil, História Geral, terça-feira é dia de História do Brasil, por isso estamos aqui. Nós temos também Sociologia, nós temos Filosofia e tem vídeo todo dia também, porque também tem vlogs aí no fim de semana. A gente nunca deixa barato aqui, certo? Gente, o que é o comércio triangular? Trata-se de um termo utilizado para designar um conjunto de relações comerciais durante o período colonial da América, seja a América do Norte, a América Central e a América do Sul, onde nós temos aí um envolvimento das colônias e das metrópoles e também do continente africano. Por isso que chama comércio triangular. Nós temos a América, a Europa e nós temos a África formando aí um triângulo. São relações econômicas comerciais. Só que se você vai procurar hoje, às vezes numa escola, o professor falou do comércio triangular, ele falou de uma maneira simples falando do comércio triangular feito por Portugal, Brasil e África. Só que existe algo a mais nisso, que é um grande lance aqui da gente falar, que a gente já desvenda já um primeiro grande mito aí, né? Que vocês vão entender. Inicialmente a gente fala aí do comércio triangular, que é proposto pelas colônias, as famosas 13 colônias, que seria a famosa América Inglesa. A gente sabe que existe uma divisão da América Inglesa entre as colônias do norte e as colônias do sul, a grosso modo, entendendo isso aí, que nós temos, isso aí é sacanagem, entendendo esse processo histórico, que a grosso modo nós temos aí essa divisão, né, diferença de organização. As colônias do centro e do norte e as colônias do sul. Geralmente as colônias do centro e do norte, o centro ele é um misto, mas ele tem muitas características até mais das colônias do norte. Nós temos um processo de média e pequena propriedade, então nós estamos falando aí principalmente de um minifúndio. Nós temos uma produção manufatureira muito grande e nós temos um processo de povoamento onde não se utiliza mão de obra escrava. Diferente das colônias do sul, que se utiliza a mão de obra escrava, se utiliza a monocultura, que é o cultivo de uma cultura só, e nós temos também o latifúndio, né, que são as grandes propriedades de terra. Se parece mais com o processo da América Portuguesa, aqui do Brasil. No norte não, no norte nós temos uma diversidade de culturas, a famosa policultura. Só que o que as pessoas não entendem é, as pessoas às vezes acham que o norte, por ser uma colônia de povoamento, o norte não escravizava por uma questão humanitária. E não, era por uma questão de foco em sua organização. Era uma questão de... Eu sei que lá nós tivemos também, nas colônias do norte, nós tivemos muitos fugitivos religiosos da América, da Inglaterra. Só que existe um foco de organização aí. Vocês vão entender isso. Porque as colônias do norte começaram a ter um desenvolvimento muito bom, de acordo com a sua manufatura, com a policultura, com a pequena e média propriedade. E aí o dinheiro começou a crescer nas colônias do norte. E para poder expandir os seus negócios, era muito comum mesmo, que comerciantes do norte dos Estados Unidos, né, do atual Estados Unidos, eles desciam para o que a gente conhece de Antilhas, né, que seria o Caribe, né? As colônias ali que existiam no Mar do Caribe, sejam elas colônias britânicas, espanholas, francesas, holandesas, e lá eles faziam comércio de muitas coisas que eles obtinham dessa famosa policultura ou de várias culturas, né? Então eles entregavam várias coisas que eles tinham do norte para as Antilhas e também levavam peixe, também levavam gado, né? A carne para as Antilhas. E de lá eles faziam esse comércio, eles ficavam muito também, eles levavam de volta para as colônias do norte muito o açúcar e o melaço, que serviam para eles, que eles tinham uma carência disso no norte, serviam para eles consumirem. Só que não era só para consumir. Do melaço
basicamente as colônias do norte, os comerciantes, eles propunham com que fizessem o rum, a bebida, o rum. E esse rum, ele vai dar início ao processo do comércio triangular aí da América do Norte. Porque eles costumavam, os grandes comerciantes pegavam esse rum que eles faziam do melaço, que eles pegavam lá nas Antilhas, com essas trocas comerciais, e levavam para a costa oeste africana. Da costa oeste africana, eles tinham relações com traficantes de pessoas, negociantes de escravos, muitos deles que eram mesmo nativos da costa oeste africana, e lá eles faziam a troca do rum para poder adquirir escravos. Então são colonos comerciantes muito do norte fazendo isso, e eles conseguiam fazer essa relação de troca. E esses escravos que eles adquiriam na costa oeste africana, eles levavam de volta para as Antilhas, e das Antilhas muitos deles abasteciam as colônias britânicas do sul. Então vocês estão percebendo que as colônias do norte, não há um lado necessariamente, pelo menos do ponto de vista econômico dos comerciantes, um lado humanitário em relação à não escravidão dos africanos, porque, principalmente no ponto de vista econômico dos comerciantes, eles lucravam sim com o comércio de escravos. Com essa troca inicial que a gente falou aí do melaço, que eles faziam o rum e depois trocavam na costa oeste africana, levavam para as Antilhas, distribuíam, né, como venda esses escravos, essas pessoas que eram compradas na África, e muitos deles abasteciam as colônias do sul dos Estados Unidos. Então é um comércio triangular que tinha como proposta, o ponto inicial, feitos pela própria América, as colônias do norte, central e do norte, na verdade. Olha só para vocês verem que coisa de louco a gente pensar assim, certo? Então tá aí um processo de comércio triangular da América do Norte. Portugal e Espanha também fizeram seus comércios triangulares. Vamos dar um exemplo aqui de Portugal. Que aqui do Brasil se cultivava cana-de-açúcar, nós tínhamos o tabaco. Esses produtos a gente sabe que eles eram levados para a Europa para serem vendidos na Europa. A Europa tinha uma carência muito grande de açúcar, certo? Mas muito do que ia para a Europa, depois Portugal, através de seus comerciantes, levava também para a África para poder fazer a troca comercial com também traficantes de escravos na costa oeste africana. E boa parte vinha também para o Brasil. Então é um comércio triangular que agora sai do Brasil, passa para Portugal, os produtos, principalmente o tabaco e a cana-de-açúcar. De lá eles vendem na Europa, mas também uma parte é utilizada para poder comprar escravos na África para poder alimentar também aqui as grandes fazendas, as fazendas monocultoras brasileiras aqui, principalmente aí no processo de capitanias hereditárias, depois no governo geral. Uma diferença que vale notar aqui, que eu acho interessante notar, é que pelo comércio o britânico, que a gente falou aqui das Américas, britânico não, das colônias do norte, né, das 13 colônias, a parte do norte que faz o primeiro que a gente falou aqui, vocês reparem que não há uma passagem pela Europa. O triângulo é um pouco diferente do triângulo da América Portuguesa, porque inicialmente a própria Inglaterra ela não se opôs a esse processo. A própria Inglaterra não interferiu nesse processo. Então não havia produtos necessariamente que eram levados para a Inglaterra. Então era da América do Norte que saía direto para a costa oeste africana. Então reparem. Eu vou deixar um gráfico para vocês podem perceber aí para fazer uma comparação. Esse gráfico é interessante porque nós temos aí um gráfico que fala sobre o comércio, o tráfico de escravos da África para a América. Vocês podem reparar que o Brasil ele é muito grande, os escravos africanos que vieram para o Brasil, mas em determinado momento ele perde para as colônias britânicas. Vocês podem reparar. O Brasil ele consegue ter um crescimento muito grande, se vocês estão vendo aí, principalmente no século XVIII, né, no início do século XVIII e no meio do século XVIII, que é o período do auge da mineração. Então o Brasil ele utilizou muito de mão de obra africana. Mas reparem o quanto que a América do Norte se manteve no topo, principalmente aí nos períodos, aí em grande parte dos períodos, principalmente aí no último, ela se manteve no topo com o comércio, o tráfico negreiro, né? Gente, deu para entender o que é
o comércio triangular? Não é difícil, não é complicado, mas existe essa pequena diferença de sistema, de rota entre o comércio triangular feito pela América do Norte e o comércio triangular feito pelo Brasil/Portugal, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi bem rápida mesmo, porque é um tema que eu precisava falar aqui, que é muito cobrado, as pessoas têm muita dificuldade de entender, e eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, grande beijo, fui!